Shalom a todos, eu sou o pastor Júlio e eu venho através desse vídeo trazer uma palavra de Deus até o seu coração. Este vídeo eu classifico ele com o tema de diga não ao pecado e sim para Deus, sim para Jesus. Aí você fala assim, pastor, como assim diga não para o pecado? É que muitas pessoas ao longo da história disseram sim para o pecado e por causa desse sim, nós tivemos consequências terríveis. Quer um exemplo? Gênesis, quando lemos a história do primeiro casal da história da humanidade, o primeiro casal chamado Adão e Eva, Deus tinha dado uma ordem, falado assim, olha, vocês podem comer de todas as frutas que tem aqui dentro do Jardim do Éden. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem e não comam. E lá em Gênesis 3, que classifica como a queda do homem, em Gênesis 3 o casal é tentado pela serpente e ali eles provam, eles comem daquela fruta que Deus tinha dado a ordem dizendo que não, e eles foram lá e disseram sim para o pecado, experimentaram da fruta. E o que aconteceu? O pecado original entrou no mundo. E aí veio as consequências terríveis que até hoje a humanidade sofre. Que é um outro exemplo. Josué, a partir do capítulo 7, nós vemos a história de Acã. Acã, ele estava do lado do exército do povo de Deus, junto com Josué. E quando eles conquistam a cidade de Ai, ali Deus fala, olha, esses bens, todos os tesouros, não peguem para despojo, não cobicem. Mas Acã vê uma capa babilônica, vê 5 ciclos de prata, ele vê ali uma barra de ouro e ele cobiça, ele diz sim, sim para o meu desejo, a minha vaidade. Era para ter dito não. E ali o que acontece? Você vai ler, vai ver que o povo sofreu, perdeu uma guerra, por causa que o pecado estava dentro do arraial. E quando descobriram que era Acã, o que aconteceu? Levaram Acã e sua família para o vale de Acor, e ali apedrejaram a ele toda a sua família, todos os seus bens, e queimaram tudo. Veja que a decisão errada de um patriarca, de um homem, um sacerdote, colocou não só ele, mas toda a sua família numa situação complicada. Foi assim também com o grande rei Davi. Se você ler 2 Samuel capítulo 11, Davi ali já é o rei de todo Israel, consagrado, querido, amado, conhecido por todos. E ali, naquele momento, em vez de Davi sair para a guerra, ele ficou em casa dando bobeira. E numa noite ele está passeando ali pelo seu castelo, ele olha pela janela e vê uma mulher tomando banho, esta mulher se chama Batseba, e ele deseja. Ele teria que ter dito não, mas ele disse sim. Sim, ele queria, desejava aquela mulher, e porque ele era rei, ele mandava, ele tomou ela para si. E a exemplo de Acã, Davi abriu uma porta de legalidade na sua vida, que mais tarde você vai ler os outros capítulos, de 2 Samuel, capítulo 12, 13, 14, você vai ver que esta maldição instalada na vida de Davi trouxe consequências terríveis para toda a sua família, seus filhos. Porque ele não soube dizer não para o pecado. Ele disse sim. E aí, vamos falar de coisas boas? Vamos mudar e vamos falar de pessoas que disseram não para o pecado? Um exemplo é José. Você vai ver a história desse menino a partir de Gênesis capítulo 37. Um menino que Deus o exaltou, o honrou, e ele se tornou o governador do grande Egito. Mas para José chegar até este cargo, chegar até ser o governador do Egito, ele passou por muita dificuldade, muita provação, muita tentação. Em Gênesis 39 conta que ele estava servindo na casa de um homem chamado Potifar, e a esposa de Potifar olha para José e deseja ele, acha ele muito bonito e deseja se deitar com ele. Mas sabe o que José faz? José diz não ao pecado. Com certeza ela deveria ser muito bonita, talvez ele até por algum segundo possa até ter pensado, mas a sua fé em Deus, a sua posição, ele disse não, eu não vou magoar o coração do meu Deus. Aleluia. Um outro exemplo
nós temos ali no livro de Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro e ele diz que quando ouvirem o som das trombetas, saltérios, é para todo mundo se curvar e adorar a estátua que ele fez. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens do Deus, servos do Deus Altíssimo, homens de Deus, não se curvam, dizem não a esta adoração. E aí o rei fica sabendo, o rei Nabucodonosor fica sabendo, manda chamá-los na sua presença e fala: eu vou tocar, e se vocês não se prostrarem e adorar, quem é o seu Deus? Olha como ele é ousado, ele diz assim: nem o seu Deus, quem é esse seu Deus que vai te livrar da fornalha que eu tenho preparado? E sabe o que os três respondem para o rei? Está lá em Daniel capítulo 3, 17. Eles dizem assim: fique sabendo, ó rei, que se nós formos lançados nesta fornalha ardente, o nosso Deus a quem nós servimos nos livrará dela e das tuas mãos, ó rei. Aleluia, oh glória. E eles são jogados. Mas ali, naquele momento que eles são jogados, o rei Nabucodonosor chama todo mundo e fala assim: peraí, ele olha para a fornalha, chama todo mundo e fala assim: mas peraí, nós não jogamos 3 homens lá dentro? E eu estou vendo 4 homens lá dentro, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, aleluia! O 4º homem que estava na fornalha era Jesus Cristo, aquele que livra de todo mal, nos livra da dificuldade, da perseguição, da tentação. É Ele que está do teu lado, meu querido e minha querida, neste momento, aleluia, te dando força para você vencer esse problema, aleluia. E o último exemplo, não poderia deixar de citar, está no nosso modelo, no nosso padrão, que é Jesus Cristo, o modelo a ser seguido. Ali em Mateus 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, ali diz que Satanás depois viu que ele estava com fome, afinal de contas Jesus já estava 40 dias e 40 noites sem comer, né? E ali ele começa a fazer a tentação, dizendo assim: olha, você está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, e aí você vai se alimentar. E Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo leva Jesus para o pináculo, que é a torre maior que tem na cidade de Jerusalém, e ali diz para ele assim: você não é filho de Deus? Então joga-se daqui para Balé, pula daqui para baixo, porque na tua palavra está escrito assim, que aos teus anjos dará ordem e eles te sustentarão, eles não deixarão vacilar os teus pés. E Jesus diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus, aleluia. E aí, para encerrar, quando o diabo leva Jesus e mostra todos os reinos da terra, e diz para ele assim: ó, isso tudo aqui eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz assim: não, somente ao Senhor adorarás e somente ao Senhor servirás. Aleluia. Diga não ao pecado e sim para Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar ministrando essa palavra para este coração que está do outro lado desta tela, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu não conheço esta vida, não sei a dificuldade que este irmão e que esta irmã está enfrentando, mas eu quero neste momento consagrar a vida dele e a vida dela no teu altar. Pedir que o Senhor dê forças, pedir que o Senhor dê domínio próprio, pedir que o Senhor dê discernimento para o teu filho e a tua filha, para na hora da tentação, na hora da provação, na hora da dificuldade, eles terem forças e vencer em teu nome a dificuldade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Eu quero deixar um grande beijo no teu coração, dizer para você marcar algum amigo, alguma amiga, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar outras pessoas também. Se inscreva em nosso canal se ainda você não se inscreveu, tá bom? Shalom!